No silêncio profundo do cosmos, onde a luz viaja por eras para pintar quadros que jamais veremos, reside um sonho. É um anseio, tecido no próprio âmago da consciência humana. Uma aspiração que nos impulsionou para fora de nossas cavernas, através de oceanos e, finalmente, para o veludo negro acima de nossas cabeças. O sonho de ir mais longe, o desejo de alcançar as estrelas. Nós olhamos para o céu noturno e não vemos apenas pontos de luz. Vemos destinos, vemos possibilidades infinitas. Nossas sondas, as pioneiras silenciosas da humanidade, deslizam pelo sistema solar, enviando-nos postais de mundos estranhos e maravilhosos. As pegadas que deixamos na poeira lunar são um testemunho permanente de nossa audácia, um monumento à nossa recusa em aceitar limites. Nossa galáxia, a Via Láctea, é a nossa casa cósmica. Um disco giratório de 400 bilhões de estrelas, um turbilhão de gás e poeira, com um buraco negro supermassivo pulsando em seu coração. É vasta, complexa e de uma beleza de tirar o fôlego. E, no entanto, para uma espécie definida por sua inquietação, até mesmo este lar colossal pode parecer, eventualmente, uma gaiola. A pergunta inevitável surge em nossas mentes: o que existe além? As outras galáxias, ilhas de luz flutuando no oceano do espaço-tempo, nos acenam. Andrômeda, nossa vizinha majestosa, Triangulum e os incontáveis outros redemoinhos e elipses de estrelas que o telescópio Hubble nos revelou. A ficção científica nos prometeu pontes para esses reinos distantes, naves que dobram o espaço, portais que atravessam dimensões, jornadas que duram um piscar de olhos. Nós nos imaginamos como embaixadores cósmicos, exploradores intergalácticos. Mas a realidade, como tantas vezes acontece, é uma mestra muito mais severa e indiferente do que nossos sonhos. A verdade fria e implacável, gravada nas leis fundamentais do universo, sugere uma conclusão chocante e profundamente humilhante. Apesar de toda a nossa ambição, de toda a nossa genialidade, a humanidade pode nunca, jamais, escapar da Via Láctea. Nossa galáxia natal não é apenas nosso lar, é nossa fortaleza, nosso universo observável e, muito possivelmente, nossa prisão eterna. Para compreender a magnitude de nosso confinamento, devemos primeiro confrontar a escala. Nossa mente evoluiu para entender as distâncias de uma savana, a velocidade de um predador, o tempo de uma estação. O cosmos não opera nessas escalas. Ele opera em uma magnitude que desafia a intuição e estilhaça a imaginação. A estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri, está a pouco mais de 4 anos-luz de distância. O que isso significa? Um ano-luz é a distância que a luz, a coisa mais rápida do universo, percorre em um ano. São quase 10 trilhões de quilômetros. A sonda mais rápida que já construímos, a Parker Solar Probe, atinge velocidades impressionantes, mas ainda assim, levaria mais de 6.000 anos para chegar a este nosso vizinho estelar mais próximo. 6.000 anos. Toda a história registrada da civilização humana é apenas um pouco mais longa do que essa jornada de ida, e isso é apenas para a estrela ao lado. A Via Láctea tem 100.000 anos-luz de diâmetro. Atravessá-la, de uma ponta à outra, mesmo à velocidade da luz, exigiria 100 milênios. A Voyager 1, o artefato humano mais distante, viaja pelo espaço há quase meio século e mal começou a arranhar a superfície do espaço interestelar. Ela não chegará à vizinhança de outra estrela por mais 40.000 anos. Imagine nossa galáxia como um vasto continente. Nossa tecnologia atual é como um caminhante lento que mal consegue dar um passo para fora de sua própria casa. A jornada para a próxima cidade,
e muito menos para a costa deste continente, está além de qualquer expectativa de vida humana, ou mesmo de civilização. Esta é a primeira muralha, a tirania da distância. É uma barreira de puro espaço vazio, frio e indiferente, tão vasta que as unidades que usamos para medir nosso mundo perdem todo o sentido. Mas a distância, por si só, poderia ser superada com tempo suficiente. O verdadeiro guardião da nossa prisão galáctica é muito mais fundamental. É uma lei da natureza tão elegante quanto inflexível, descoberta na mente de um jovem funcionário de um escritório de patentes em Berna, na Suíça. Albert Einstein, com sua teoria da relatividade especial, não apenas reescreveu nossa compreensão do espaço e do tempo, ele ergueu a segunda e mais formidável muralha ao redor de nossa galáxia, o limite universal de velocidade. A velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, não é apenas uma velocidade muito alta. É a velocidade. É o limite máximo absoluto de causalidade no universo. Nada com massa pode alcançá-la, e muito menos ultrapassá-la. A razão para isso está em uma das equações mais famosas e profundas da história. I igual a mc ao quadrado. A energia e a massa são duas faces da mesma moeda. Conforme um objeto se aproxima da velocidade da luz, sua massa efetiva aumenta. Pense nisso como o universo resistindo ao movimento. Quanto mais rápido você tenta ir, mais pesado você fica. Para empurrar um objeto cada vez mais pesado, você precisa de cada vez mais energia. Perto da velocidade da luz, a massa do objeto se aproxima do infinito, exigindo uma quantidade infinita de energia para acelerá-lo um pouco mais. O universo inteiro não contém energia suficiente para acelerar um único grão de areia até a velocidade exata da luz. Esta não é uma limitação tecnológica que podemos um dia superar com um motor melhor. É uma propriedade fundamental da própria realidade. É como tentar desenhar um círculo quadrado ou encontrar um número menor que o zero absoluto. É uma impossibilidade lógica, costurada na trama do espaço-tempo. Nossas naves, não importa quão avançadas, sempre estarão sujeitas a essa lei intransigente. Somos criaturas de massa, e por isso estamos condenados a viajar mais devagar que a luz. Essa descoberta não surgiu do nada. Foi o clímax de décadas de quebra-cabeças científicos. No final do século XIX, físicos como James Clerk Maxwell unificaram a eletricidade e o magnetismo, e suas equações previam que a luz era uma onda eletromagnética que viajava a uma velocidade constante, independentemente do movimento do observador. Isso era bizarro. Se você está em um trem e joga uma bola para frente, a velocidade da bola é a sua velocidade mais a velocidade do trem. Mas com a luz, não importava se você estava correndo em direção a um feixe de luz ou se afastando dele. Sua velocidade medida era sempre a mesma. Experimentos famosos, como o de Michelson-Morley, tentaram detectar o éter, o meio hipotético, através do qual a luz deveria viajar, mas falharam repetidamente. O universo estava nos dizendo algo profundo sobre sua natureza. Foi a genialidade de Einstein em abandonar a noção de tempo e espaço absolutos que resolveu o paradoxo. Ele percebeu que, para a velocidade da luz ser constante para todos, o próprio tempo e o próprio espaço devem ser relativos, esticando-se e contraindo-se, dependendo da velocidade de um observador. O tempo desacelera para um viajante em alta velocidade. O espaço se contrai na direção do movimento. Essas não são ilusões, são efeitos físicos reais. Se pudéssemos enviar um astronauta em uma viagem de ida e volta a uma estrela distante, a 99% da velocidade da luz, ele poderia envelhecer
apenas alguns anos, enquanto na Terra teriam passado séculos ou milênios. É a chamada dilatação do tempo. Embora isso pareça uma solução, permitindo que o viajante perceba uma jornada mais curta, não muda o fato de que, para o resto do universo, o tempo continua a passar implacavelmente. A civilização que ele deixou para trás teria desaparecido há muito tempo. Então, mesmo se pudéssemos construir uma nave que viajasse a, digamos, 99,9% da velocidade da luz, a jornada para a galáxia mais próxima, Andrômeda, que está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, ainda levaria mais de 2,5 milhões de anos do ponto de vista da Terra. A humanidade, como a conhecemos, quase certamente não existiria mais quando a nave chegasse. A própria missão se tornaria um eco fantasmagórico de uma espécie extinta há muito tempo. A relatividade, portanto, nos apresenta um pacto faustiano. Você pode encurtar o tempo para si mesmo, mas ao custo de se desconectar para sempre de tudo e de todos que já conheceu. Enfrentamos então a distância colossal e um limite de velocidade inviolável. Mas a situação é ainda mais desoladora do que parece. A jornada intergaláctica não é apenas longa, ela é uma travessia por um abismo de nada que torna o espaço entre as estrelas parecer um oásis. Esta é a terceira muralha, o vazio intergaláctico. Se a Via Láctea fosse uma ilha do tamanho da América do Norte, a ilha de Andrômeda estaria a uma distância equivalente a 25 vezes a circunferência da Terra. E entre essas duas ilhas não há nada, absolutamente nada. Não há postos de gasolina cósmicos, nem nebulosas para reabastecer, nem sistemas estelares para visitar. É um vácuo mais perfeito do que qualquer um que possamos criar em laboratório, com uma densidade de talvez 1 átomo por metro cúbico. A temperatura neste vazio despenca para apenas alguns graus acima do zero absoluto. A escuridão é total, não pontuada por nenhuma estrela próxima. Uma nave viajando por este deserto cósmico estaria completamente sozinha por milhões de anos. A radiação cósmica, partículas de alta energia expelidas por galáxias distantes e supernovas, bombardearia a nave incessantemente, representando uma ameaça mortal para qualquer forma de vida e degradando os sistemas da nave ao longo do tempo. Imagine a psicologia de tal jornada. Gerações nasceriam, viveriam e morreriam dentro de uma lata de metal, vendo apenas a escuridão sem fim pela janela. O destino, uma mancha de luz indistinguível, pareceria nunca se aproximar. As estrelas de sua galáxia de origem diminuiriam até se tornarem indistinguíveis das outras e eventualmente desapareceriam completamente. Eles se tornariam uma tribo perdida no maior oceano imaginável, sem conexão com seu passado e com um futuro incrivelmente distante e incerto. A resiliência social, cultural e psicológica necessária para sustentar tal empreendimento por milhões de anos está muito além de qualquer coisa que nossa espécie já demonstrou. Nossas tentativas mais otimistas de conceber uma solução para isso, como as naves geracionais, tropeçam nesta realidade brutal. Uma nave geracional precisaria ser um ecossistema perfeitamente fechado e autossustentável, uma arca de Noé cósmica. Ela teria que reciclar cada átomo de ar, água e nutrientes com 100% de eficiência por um período de tempo mais longo do que a existência da própria espécie Homo sapiens. Qualquer falha, qualquer desequilíbrio ecológico, qualquer praga ou doença seria catastrófica. Além dos desafios técnicos e biológicos, há os desafios sociológicos.
Como manter um propósito comum por 100.000 gerações? Como evitar que a sociedade a bordo entre em colapso, se fragmente em facções guerreiras ou simplesmente esqueça o propósito original da missão? A linguagem mudaria, as religiões surgiriam e desapareceriam. A própria definição de humano poderia se transformar. A tripulação que chegasse, se chegasse, poderia não ter nada em comum com aqueles que partiram. Poderiam ser estranhos para nós, e nós, apenas uma lenda esquecida para eles. Mas o golpe de misericórdia, a razão final e mais intransponível pela qual estamos presos à nossa vizinhança cósmica, é a quarta e última muralha. É a descoberta mais surpreendente da cosmologia do século XX, uma revelação que transforma a jornada intergaláctica de praticamente impossível para literalmente impossível. O próprio universo está se expandindo. Na década de 1920, o astrônomo Edwin Hubble, usando o que era então o maior telescópio do mundo, no Monte Wilson, fez uma observação que mudou tudo. Ele descobriu que, com exceção de algumas galáxias próximas em nosso grupo local, todas as outras galáxias no universo estão se afastando de nós. E mais do que isso, quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta. Isso não significa que estamos no centro do universo. Imagine um bolo de passas assando no forno. À medida que a massa do bolo se expande, cada passa vê todas as outras passas se afastando dela. A própria trama do espaço-tempo está se esticando. As galáxias estão sendo carregadas por esta expansão cósmica. E aqui está o detalhe crucial. Essa expansão não está sujeita ao limite da velocidade da luz. A relatividade proíbe que objetos se movam através do espaço mais rápido que a luz. Mas não há limite para a rapidez com que o próprio espaço pode se expandir. As implicações disso são de gelar a alma. Existem galáxias tão distantes que o espaço entre nós e elas está se expandindo mais rápido que a velocidade da luz. A luz que elas emitem hoje nunca, jamais, chegará até nós. Elas já cruzaram nosso horizonte cosmológico. Estão efetivamente em um universo separado, para sempre inacessíveis. E por causa de uma força misteriosa que os cientistas chamam de energia escura, essa expansão está se acelerando. Isso significa que, com o passar do tempo, mais e mais galáxias cruzarão esse horizonte e desaparecerão de nossa vista. O universo observável, para nós, está encolhendo. O futuro distante do cosmos é um de crescente isolamento. As galáxias que não fazem parte do nosso superaglomerado local eventualmente se afastarão tão rapidamente que se tornarão inalcançáveis. Não importa o quão rápido viajemos. O destino está literalmente fugindo de nós. E está fugindo mais rápido do que jamais poderíamos perseguir. A jornada para Andrômeda ainda é teoricamente possível, pois ela está gravitacionalmente ligada a nós e, na verdade, está se movendo em nossa direção para uma colisão daqui a 4 bilhões de anos. Mas qualquer galáxia, além do nosso superaglomerado de Virgem, já é, ou em breve se tornará, um destino inalcançável. A expansão do universo está erguendo uma cortina final entre nós e o resto do cosmos. Estamos em um navio que está sendo inexoravelmente separado do resto da frota cósmica. Diante dessas barreiras aparentemente insuperáveis, distância, velocidade, o vazio e a expansão cósmica, a mente humana, sempre engenhosa, busca brechas nas leis da física. E se pudéssemos contornar as regras? E se, em vez de viajar através do espaço, pudéssemos dobrar o próprio espaço? Isso nos leva ao reino da física teórica e especulativa, a conceitos como o motor de Alcubierre ou Warp Drive.
Proposto pelo físico mexicano Miguel Alcubierre, este conceito não viola a relatividade. Uma nave dentro de uma bolha de dobra permaneceria estacionária em seu próprio pequeno pedaço de espaço-tempo. Em vez disso, o motor comprimiria o espaço-tempo à frente da nave e o expandiria atrás dela. A bolha, com a nave dentro, seria então movida para frente, surfando nesta onda de espaço-tempo distorcido. Teoricamente, essa bolha poderia se mover mais rápido que a luz. É uma ideia brilhante e elegante. No entanto, ela vem com alguns problemas monumentais. Para criar essa distorção no espaço-tempo, seria necessária uma forma de matéria com propriedades que nunca observamos: a matéria exótica. Especificamente, ela precisaria ter densidade de energia negativa, ou massa negativa. Pense em algo que, em vez de pesar 1 quilo, pesa menos 1 quilo. Algo que a gravidade repeliria em vez de atrair. Embora alguns efeitos quânticos, como o efeito Casimir, sugiram que densidades de energia negativa podem existir em escalas minúsculas por frações de segundo, não temos absolutamente nenhuma ideia de como criar ou estabilizar grandes quantidades dessa substância. As estimativas da quantidade de energia negativa necessária para uma bolha de dobra variam, mas as primeiras calculavam uma quantidade equivalente à massa-energia do planeta Júpiter. Mesmo que pudéssemos criar matéria exótica, a engenharia necessária estaria em um nível divino. Além disso, um motor de dobra teria consequências aterrorizantes. À frente da bolha, acumularia partículas e radiação do espaço, que seriam liberadas em uma explosão de energia de altíssima intensidade ao chegar ao destino, aniquilando qualquer coisa na frente da nave. Você poderia chegar a um sistema estelar, mas o ato de parar sua nave o esterilizaria instantaneamente. Outra esperança teórica são os buracos de minhoca, ou pontes de Einstein-Rosen. Estes são atalhos hipotéticos através do espaço-tempo. Imagine o universo como uma folha de papel. Para ir de um ponto a outro, você pode percorrer a distância na superfície do papel. Ou você poderia dobrar o papel e perfurá-lo, criando um túnel direto entre os dois pontos. Isso seria um buraco de minhoca. Novamente, a relatividade geral permite a existência de tais estruturas. Mas, assim como os motores de dobra, elas parecem vir com uma série de condições impossíveis. Buracos de minhoca naturais, se existissem, seriam microscopicamente pequenos e piscaram para fora da existência quase instantaneamente. Para criar um buraco de minhoca macroscópico e estável que uma nave pudesse atravessar, você novamente precisaria de vastas quantidades de matéria exótica para escorar suas paredes e impedi-lo de entrar em colapso. E mesmo que você pudesse construir a jornada através dele seria traiçoeira. As forças de maré gravitacional perto da entrada seriam tão extremas que rasgariam qualquer nave ou pessoa em pedaços. A própria natureza de um buraco de minhoca também o torna uma máquina do tempo teórica, abrindo um leque de paradoxos que poderiam violar a causalidade, algo que a maioria dos físicos acredita que o universo tem leis para proibir. Assim, nossas soluções mais fantásticas, os pilares da ficção científica intergaláctica, parecem desmoronar sob o escrutínio da física. Eles não são apenas difíceis de construir. Eles podem exigir ingredientes que o universo não fornece e podem operar de maneiras que o universo proíbe. Então, onde isso nos deixa? Encaramos a conclusão de que estamos confinados, presos em uma ilha de estrelas, à deriva em um oceano de escuridão que se expande, com as outras ilhas
recuando para sempre além de nosso alcance. Para uma espécie movida pela exploração, isso pode parecer uma sentença de morte, uma condenação à irrelevância cósmica. Mas talvez essa seja a perspectiva errada. Talvez a Via Láctea não seja uma prisão, mas sim um império vasto, o suficiente para satisfazer nossa curiosidade por toda a eternidade. Nós mal começamos a explorar nossa própria casa. Das 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia, conhecemos apenas um punhado em detalhes. Dos trilhões de planetas que provavelmente existem, catalogamos apenas alguns milhares. Pense na diversidade que deve existir dentro de nossa própria galáxia. Planetas com 2 sóis, onde o conceito de noite não existe. Mundos oceânicos com formas de vida que nunca viram a luz de uma estrela. Gigantes gasosos com tempestades maiores que a nossa Terra. Luas geladas com oceanos subterrâneos que podem abrigar vida. Planetas órfãos vagando sozinhos pela escuridão interestelar. A verdadeira jornada da humanidade pode não ser para fora, mas para dentro. Não para outras galáxias, mas para os cantos inexplorados da nossa. A tarefa de mapear a Via Láctea, de entender seus sistemas estelares, de procurar por vida em seus mundos incontáveis, é um projeto para milênios. É um desafio grande o suficiente para qualquer espécie. Talvez o nosso destino não seja nos tornarmos conquistadores de galáxias, mas sim jardineiros da Via Láctea, guardiões da vida que pode surgir aqui, cronistas de sua história de 13 bilhões de anos. A compreensão de que estamos sozinhos, não no universo, mas em nossa capacidade de viajar entre as ilhas de luz, pode nos dar um novo senso de propósito. Ele enfatiza a preciosidade do nosso lar galáctico. Esta ilha cósmica, a Via Láctea, é o nosso patrimônio. É o único universo que realmente conheceremos. Em vez de lamentar as costas distantes que nunca alcançaremos, talvez devêssemos nos maravilhar com a beleza e a complexidade infinitas da Terra sob nossos pés. O universo não nos deve jornadas fáceis ou destinos ilimitados. Ele nos deu um lar de uma magnificência quase incompreensível. A grande aventura da humanidade pode não estar em escapar de nossa galáxia, mas em finalmente e verdadeiramente chegar em casa, em aprender a navegar por seus rios de estrelas, em escalar suas montanhas de nebulosas e em ouvir as histórias sussurradas pelo vento solar. O cosmos nos deu um reino. E dentro de seus limites, há espaço suficiente para sonhar, explorar e nos tornarmos tudo o que podemos ser, por todas as eras que virão. A jornada final não é para fora, para o grande vazio, mas para a compreensão completa deste lugar cintilante que chamamos de lar.